Nesta videoaula vamos falar um pouquinho dos LEDs ou dos diodos emissores de luz, do inglês Light Emitting Diode. Nós vimos na nossa teoria de semicondutores que um elétron, para passar da banda de valência para a banda de condução, e, portanto, tornar-se um elétron livre, passível de formar uma corrente elétrica pela submissão a um campo elétrico, deve saltar pela banda de energia proibida, que nos semicondutores é relativamente estreita, no máximo de 5 electrovolts. Para este processo, para saltar da banda de valência para a banda de condução, o elétron deve receber uma energia suficiente para que ele salte a banda de energia proibida. O caminho inverso, se o elétron estiver na banda de condução e voltar para a banda de valência, e portanto recompondo, por exemplo, uma ligação covalente anteriormente rompida, ele liberará energia, dado que sairá de um nível de energia mais alto, aqui da banda de condução, e passará para um nível de energia mais baixo, aqui na banda de valência. Pois bem, nos materiais semicondutores comuns, esta perda de energia, e aí eu estou falando de silício e de germânio, se dá na forma de liberação de calor. Ocorre que para alguns tipos específicos de semicondutores, esta perda de energia será predominantemente na forma de luz. E aproveitando-se deste fenômeno, então, criaram-se diodos que emitem luz, sendo que o comportamento dos diodos que emitem luz, dos LEDs, é semelhante a um diodo comum. Diretamente polarizado, será percorrido por uma corrente de portadores majoritários, ou seja, elétrons que saem do lado N e entram no lado P, e lacunas que saem do lado P e entram no lado N, como portadoras e portadores majoritários. E reversamente polarizado, os LEDs também não deixarão passar corrente significativa, com uma diferença, que a tensão máxima reversa a ser aplicada em um LED é relativamente baixa, da ordem de 5 volts. A partir daí, ele entra na região de avalanche. Pois bem, então o fenômeno da emissão de luz dar-se-á principalmente quando o LED estiver diretamente polarizado. O grande número de elétrons que saem da região N e entram na região P, ao encontrar um grande número de lacunas, vão se recombinar com essas lacunas. E nesta recombinação, que equivale a uma recomposição de uma ligação covalente anteriormente rompida, haverá perda de energia dos elétrons na forma de luz. Portanto, repito, o processo de emissão de luz por um LED se dá na polarização direta, no processo de recombinação. E esse fenômeno ocorre logo após a região da barreira de depleção, a partir do momento que os elétrons entram na região P. Aqui nós temos alguns símbolos dos diodos. Percebam aí que eu cito o link de onde eu tirei a imagem. Então, nós temos o símbolo nessa parte de cima e embaixo o aspecto de alguns LEDs comuns. A próxima figura, então, nós temos aspectos construtivos de um LED comum. Então, visto de cima, o LED tem uma parte mais chatinha, como eu estou mostrando aqui à esquerda, que é chamada de chanfro. O terminal mais próximo do chanfro é o catodo do LED, e normalmente é um terminal menor do que o outro, que seria então o anodo. Nós temos a aparência externa do LED é uma lente, e detalhando um pouco mais a parte interna, aqui à direita,
nós temos o seguinte: nós temos aqui o terminal de anodo, onde está o cursor, e no outro lado o terminal de cátodo. Aqui no meio há a junção PN propriamente dita, onde haverá a emissão de luz. E há um cone invertido que vai ser o defletor da luz. Então, a luz será emitida para fora aqui da junção PN e com auxílio deste cone. A luz liberada terá uma frequência. E se a gente aceita a natureza da luz como ondulatória, associada a uma frequência, haverá um comprimento de onda lambda, que é o inverso da frequência. Dependendo deste comprimento de onda, nós teremos diferentes cores sendo emitidas pelo nosso LED. E dependendo também da tensão VO direta aplicada à junção diretamente polarizada. Nós temos aqui uma tabela onde há alguns exemplos. Então, a primeira linha, se o LED for feito de arseneto de alumínio, gálio, AlGaAs, quando aplicada uma tensão direta de 1,8 volts, os elétrons vão emitir 660 nanômetros de comprimento de onda, que corresponde a uma frequência da cor super vermelho. Um outro exemplo, fosfeto de gálio, GaP. Quando submetido a uma tensão direta de 2 volts, emitirá um comprimento de onda de 565 nanômetros, que corresponde a uma cor verde. Então aqui também nós temos a fonte de onde foi tirada a tabela, na verdade uma adaptação dessas duas fontes que eu cito aí. Tem um cientista, Planck, que determinou o seguinte: a diferença do nível de energia que um elétron tem que saltar, dividido pela frequência da radiação emitida, é constante. E essa constante foi denominada constante de Planck, representada pela letra H. Então, se nós particularizarmos para o nosso estudo dos semicondutores, nós podemos dizer que o nível de energia da banda, o nível mínimo de energia da banda de condução menos o nível máximo de energia da banda de valência dividido pela frequência, ou seja, a largura da banda proibida dividido pela frequência da radiação emitida, é a constante de Planck. Então aqui nós temos todas as descrições das variáveis, como eu já comentei, e a constante de Planck, cujo seu valor é 6,62 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundos, ou joule segundos. Sabemos que a velocidade de uma onda é dada pela equação lambda-f, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência da onda. Se esta onda for a onda de luz, então a velocidade será a velocidade da luz c, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E aí, se nós isolarmos a frequência, então vejam, lambda passa dividindo, então a frequência fica c sobre lambda. E substituindo a frequência, ou seja, a equação 3, que é c sobre lambda, na equação 1, que está aqui, então se no lugar da frequência nós colocarmos c sobre lambda, nós podemos rearranjar essas equações de tal forma que nós vamos descobrir esta equação aqui. O comprimento de onda é constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividido pela largura da banda proibida do semicondutor. Vejam que o numerador é uma constante. A constante de Planck é um número, a velocidade da luz outro número. Então, o que significa esta equação? Significa que quanto maior for a largura da banda proibida, menor será o comprimento de onda e maior a frequência da radiação. Portanto, se nós tivermos semicondutores com largura
da banda proibida distinta um do outro material, nós teremos comprimentos de ondas distintos sendo emitidos e cores diferentes. Por isso a tabela acima. Para finalizar, eu deixo para vocês um exemplo numérico. Considere um LED de fosfeto e arseneto de galho submetido a uma tensão de 2 volts. Qual a cor que será emitida pelo LED? Qual o valor da banda proibida do LED em joules e em eletrovolts? Então, para responder a letra A, basta olhar diretamente na tabela acima que vocês vão descobrir a cor. Para a letra B, basta aplicar a equação 4 que está aí acima na tela. Na tabela vocês conseguem o comprimento de onda, conhecem a constante de Planck, conhecem a velocidade da luz, calculam a banda proibida. Nesta equação aí a banda proibida sai em joules, e aí então precisa transformar para eletrovolt, segundo nós vimos nas nossas aulas de teoria. Eu apresento agora uma folha de dados de um LED específico, NSPG 500DS, da companhia Nishia. O link para este LED está aí para a folha de dados. Então, vamos dar uma olhadinha nas especificações. Vejam só, a máxima corrente direta que ele suporta é 35 mA. Este aqui é um dado muito importante. A máxima tensão reversa é apenas 5 volts, então não podemos polarizá-lo reversamente com uma tensão muito alta, senão nós vamos queimar o LED. A máxima potência que ele suporta dissipar é 126 mW. Aqui tem algumas características óticas. Então, vamos ver aqui, por exemplo, para a tensão direta que ele suporta, de 3,2 a 3,6 volts a 20 miliamperes. E aqui nós temos a luminosidade a 20 miliamperes, 37,7 candelas, pela nova classificação, e 20 miliamperes, 34 candelas pela antiga classificação. Agora, aqui eu vou apresentar para vocês o diagrama de cromaticidade, ou seja, as coordenadas de x e y no diagrama que definirão a cor do LED. Então, nós temos para esse nosso LED específico, o x sendo 0,17 e o y 0,70. Tudo isso a 20 miliamperes. Então, o diagrama funciona assim. Vejam, essa parte colorida não está na folha de dados, eu coloquei aqui por uma questão didática. Mas, se nós temos no x 0,17, então nós vamos no eixo horizontal ver onde está o 0,17, mais ou menos por aqui onde está o cursor aqui embaixo à esquerda. E no y 0,70, mais ou menos onde está o cursor aqui mais no alto à esquerda. Vejam que as coordenadas indicadas levam essas regiões G e H aqui. E por uma associação direta com a figura do lado, a gente vê que corresponde à cor verde. Então este LED é um LED que vai emitir a cor verde. Então esta figura 3 aqui, que é essa figura aqui abaixo, colorida, foi tirada deste link aqui, ok? Então, com isso a gente encerra a nossa aula sobre LEDs.